fazer um curso aprofundando-me nos épsilons e deltas, isto é, nos erros ocasionados pelos meus desvios lá no eixo do X, estaremos fazendo um curso de análise. E vocês têm essa disciplina extra aqui no nosso curso, tá certo? Para quem está assistindo, no caso, com o curso virtual, nós temos a própria disciplina de análise 1, certo? Então, a gente vai focar a utilidade do limite. A gente chegou a garantir que a ideia básica dos épsilons e deltas é que a gente está tão perto, mas está tão perto de um valor dado, que praticamente basta substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Por exemplo, o limite de uma determinada função, seno de x sobre x, por exemplo, quando x se aproxima de π. Ora, quanto é que vale esse limite? A ideia básica é que a gente vai construir tabelas, faz o x se aproximar de π pela esquerda, faz o x se aproximar de π pela direita e depois observa para onde está convergindo esse valor. A ideia prática diz-me o seguinte: basta trocar, com base nos épsilons e deltas, a variável pelo valor a qual ela tende. Então, se o x tende para π, onde tem x, nós vamos colocar π. Está claro isso? Onde tem x, nós vamos colocar π. Ora, e quanto é que... Opa! A gente trocou a variável pelo valor a qual ela tendia. Repare que ao fazermos a troca, a palavrinha limite fez o quê? Desapareceu. Né? Então não precisa, ao fazermos a substituição da variável pelo valor a qual ela tende, manter ainda o limite. Com a palavrinha lim. Simplesmente você pode trocar. Quem é que garante isso? São aqueles épsilons e aqueles deltas. Certo? Então isso aqui vai ficar seno de π, e vale quanto, gente? Eu vou colocar aqui o nosso ciclo trigonométrico, porque já hoje eu já vou introduzir uma ideia teórica, mas a gente só vai aprofundá-la mais adiante, que é a tal ideia das derivadas. O eixo do x e o eixo dos y, vai aproveitar e fazer também uma revisãozinha na trigonometria. Né? Então você tem aqui o eixo do x, o eixo dos y, e vamos pegar um ângulo qualquer no sentido anti-horário. Dado um ponto qualquer. Aliás, vamos considerar a circunferência de centro na origem e raio unitário. Porque se o raio não for unitário, nas nossas condições a gente acaba simplificando o raio. Então, se a gente considerar a circunferência de raio unitário e um determinado ângulo alfa no sentido anti-horário, então, dado um ponto P, coordenadas x e y de P, bom, estou fazendo aqui a figura no primeiro quadrante, mas pode ser estendida sem nenhum ônus, é claro, garantidos os sinaizinhos dos quadrantes, para o segundo, terceiro ou quarto quadrante do ponto P. Então, ao invés de chamar x, p, y, p, vamos chamar simplesmente x e y. Está claro até aqui? Estou fazendo a figura no primeiro quadrante, porque os x e y são positivos. Se eu for para cada um dos outros quadrantes, depois basta acrescentar o sinalzinho de menos correspondente. Está claro isso? Ora, então se eu quiser observar o x do ponto no eixo do x, basta traçar uma paralela ao eixo dos y, passando por esse ponto. Onde esta paralela ao eixo dos y interceptar o eixo x, nós vamos ter o x do ponto. Por analogia, traçando uma paralela ao eixo dos y, passando pelo ponto P, onde esta uma paralela ao eixo do x, passando pelo ponto P, onde esta paralela ao eixo do x interceptar o eixo y, nós vamos ter o y do ponto. Então, esse triângulozinho aqui, rachoreado de azul, pode ser observado da seguinte maneira. Como o ponto P está sob a circunferência e ela é de raio 1, a distância da origem até o ponto P vale uma unidade. A medida que está na vertical chama-se y, e a que está na horizontal é o próprio x, x e y do ponto. Ora, quem é o seno do ângulo alfa? Quem é o cosseno do ângulo alfa?
O seno de um ângulo é definido como sendo a razão entre o cateto, isto é, o lado que se opõe a ele, y, dividido pela hipotenusa, no caso, 1. Fica y sobre 1. Consequentemente, y é o seno de alfa. E quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, isto é, o lado vizinho, dividido pela hipotenusa. Fica x sobre 1. Consequentemente, x é cosseno de alfa. Ou seja, o eixo do x faz correspondência com os cossenos. O eixo dos y faz correspondência com o seno. Então, note. Quando o meu ângulo alfa se aproximar, por exemplo, de zero, ou muito perto de zero, nós estaremos no eixo do x. E essa altura é zero. Como a altura faz correspondência com o y, nós temos o seguinte. Cosseno de 0 grau é igual a 1. Por que 1? Porque eu estou no próprio eixo do x, ao passo que o seno de 0 vale quanto? Porque eu não tenho altura, e o seno está associado à altura. 0. Quando eu estiver lá no 90 graus, o que é que acontece com a nossa base? O que acontece com a nossa base? 0. Então, cosseno de 90 vale 0, ao passo que o seno de 90 graus, ou π sobre 2, vale quanto? 1. Seguindo esta ideia, para finalmente chegarmos no nosso valorzinho, quando alfa for exatamente 180, eu não tenho mais altura. Então, seno de 180 ou π vale quanto? 0. Ao passo que o cosseno de 180, como eu estou no eixo do x, só que à esquerda da origem, vale menos 1. Então, quanto é que vale o seno de π, gente? Seno de π. Π é 180. Quanto é o seno de 180? 0. Hã? 180 graus ou radiano, mano. Mas fica isso aqui convencionado quando estiver trabalhando com os ângulos. Tá certo? Então, falha técnica. Porque, em teoria, isso lá no ensino fundamental do ensino médio deve ter sido para vocês. Quando eu estiver associando ao ângulo, à trigonométrica, então é o radiano. Quando não for falado nada disso, você usa convencional. Tá ok? Então, seno, você usou o que? Seno de π, com seno 3,14. Então, fica 0 sobre π, que é igual a 0. A gente aproveitou essa função para fazer uma pequena revisão sobre funções trigonométricas. No caso, sobre relações trigonométricas. Mais adiante, a gente vai relembrar funções trigonométricas e as suas relações. Por exemplo, seno da soma, cosseno da soma e assim por diante. Agora, uma pergunta que urge naturalmente é a seguinte. De onde é que vem a função seno de x sobre x? De onde é que vem, se vocês tiverem a curiosidade de olhar alguns limites de funções trigonométricas, a função cosseno de x menos 1 sobre x? Será que é invenção de nós matemáticos? Não faz sentido, né? Inventa tanta coisa, mas a verdade a gente vai ver já que tem uma utilidade. Pergunta. Já falei de derivada? Relaxa, a gente vai interpretar isso. Porque a derivada, a priori, a gente vai fornecer para vocês duas ideias. Uma interpretação física, ela vai ser interpretada como sendo uma velocidade instantânea, e daí ser estendida para uma aceleração instantânea e assim por diante, como vocês já estão vendo na física. E outra vai ser interpretação geométrica, que é o caso da inclinação de uma reta tangente. Só tem isso? Não. Eu posso ter uma explicação na educação. Curvas de aprendizagem também estão associadas com a derivada. Eu posso ter também aplicações na biotecnologia. Eu posso ter aplicações na geografia. Então, tem várias aplicações. Como a gente está no curso de engenharia, né, então a gente vai focar mais nessas duas primeiras. Física, interpretação física, e a interpretação geométrica. Ok? Então, a ideia básica de limite é substituir a variável pelo valor a qual ela tem. Aí alguém podia perguntar, então qual é o foco de fazer uma teoria onde estamos observando o óbvio? Isto é, trocar a variável pelo valor a qual ela tem. Não é sempre tão óbvio assim.
Os limites têm muita utilidade. Já fizemos aqui as visões no cálculo de áreas e vamos falar hoje uma interpretação de limite, que é a ideia da velocidade instantânea. Mas antes de chegar na velocidade instantânea, o que seria a velocidade média? Lembrar que 2 pontinhos antes da igualdade significa por definição. Então ela é definida como sendo a variação do espaço em relação ao tempo. Então hoje eu vou dar uma ideia física para os limites que nós estamos interessados. No próximo encontro, vamos dar uma ideia geométrica. E se necessário for em alguns outros encontros, algumas outras aplicações de limites particulares. Não é o caso da aplicação na educação, aplicação na geografia, biologia, biotecnologia. Ou seja, cada campo de saber tem uma interpretação desses limites que geram zero sobre zero. Então, mas espera aí. Se a gente olha uma partícula, essa partícula pode ser um carro. Por exemplo, na BR-116. Então, dependendo do referencial, coisas grandes podem ser consideradas coisas pequenas. A gente parte de um ponto, vamos supor, S igual a A, e está indo para um ponto final, S igual a B. Vamos chamar então S0, índice 0, e S índice S. E temos a partícula se deslocando. É claro que, à medida que ela está se deslocando, nós temos um tempo que está acontecendo. Então a gente sabe, a priori, que a nossa função S, ela é função do tempo. Eu posso então indicar S como sendo F de T, ou, uma coisa que vai ser muito comum aqui no cálculo, a gente fazer abuso de notação. Dizer que S é o próprio S de T. Está claro isso? Entendendo? Ou eu faço uma visão explícita da minha função, por exemplo, a função quadrática, uma função trigonométrica. Nós temos deslocamentos envolvendo funções trigonométricas. Por que é que vocês me escutam? Não obstante a relação professor-aluno. Vocês me escutam, primeiro, porque eu tenho um aparelho fonador que ainda está funcionando. Né? De vez em quando falha, ainda está funcionando. Só isso? Não. Vocês têm um aparelho auditivo que também está funcionando. Só isso? Não. O som está sendo propagado pelo ar. Normalmente, se eu não alterar muito o meu timbre de voz, meu ritmo de voz, eu estaria falando para vocês, e esse movimento é um movimento harmônico simples. Vocês recordam disso, segundo ano do ensino médio? Que envolve funções trigonométricas. Aliás, duvidazinha básica. Se eu falo movimento harmônico simples, é porque existem os movimentos harmônicos que não são simples? Sim. Se eu falo movimento harmônico, é porque existem os movimentos que não são harmônicos? Sim. Certo? Repara a ideia da língua portuguesa, ou da nossa língua materna. Então, às vezes, eu vou trabalhar com minha função espaço sendo uma função explícita do tempo. Mas, em geral, eu não vou conseguir explicitar as minhas funções. Por exemplo, se eu for medir agora meus batimentos cardíacos, então eu coloco agora o tempo zero, eu vou ter uma determinada frequência. Vou chamar essa frequência de F1. Daqui a uns 10 minutos, se eu conseguir relaxar, então para t igual a 10 minutos, atenção, unidade de tempo, eu vou ter uma frequência F2, que pode ou não ser igual a F1. Se eu conseguir relaxar, em teoria o F2 vai ser menor que o F1. Daqui a 10 minutos de novo, ou seja, quando o tempo for 20, 10 minutos após a observação, eu vou ter uma frequência F3, que eu não sei como é que vai estar a minha situação nesse momento. 30 minutos depois, eu vou medir uma função, uma frequência F4 e assim por diante. Vamos fechar em 40 minutos. No nosso próximo encontro, como eu não sei como é que vai ser. Dia 7 lembra, então vai ter aula, né? Só dia 9. No nosso próximo encontro, como eu não sei se vai estar chovendo, não sei como é que vai ser a dormida, não sei como é que vai pegar o trânsito, eu poderia, de novo, nesse momento inicial, calcular uma nova frequência. 10 minutos depois, 20, 30, 40, assim por diante. Em resumo, tento fazer uma observação da minha frequência cardíaca no intervalo de tempo de 10 minutos durante um mês. Depois eu vou tentar encontrar uma média para esses valores. Com base nessa média, eu vou tentar gerar uma função. Está claro isso? Mas note, eu vou gerar uma função
com base nesses valores em intervalos em que eu pude observar. Mas eu estou garantindo que entre 30 e 40 com uma variação linear, entre 30 e 40, a variação da minha frequência com uma variação quadrática, com uma variação cúbica, não dá para falar. O que eu sei é o seguinte, nós vamos ter algumas observações, vamos supor que seja mais ou menos isso aqui, com base na média. Fizemos essa observação. Mas eu não posso garantir que entre uma medida e outra, eu vá unir isso aqui por mesmo segmento reto. Estão me entendendo? Então, o que é que acontece? Se a gente tenta encontrar uma função explícita, ou a gente vai trabalhar implicitamente. Só que a ideia é, poxa, é muito grande. 10 minutos é uma variação de tempo muito grande. Muito grande em relação a quê? Se eu for olhar o tempo em segundos. Concordam comigo? 1 minuto tem 60 segundos, então eu já estou olhando para 600 segundos. Ou seja, em vez de pegar de 10 em 10 minutos, eu vou pegar a frequência a cada 5 minutos. Depois eu posso pegar a frequência a cada 1 minuto. Depois a frequência a cada 30 segundos. Ou seja, eu vou tentar diminuir o nosso intervalo de tempo de tal maneira que eu vá, em vez de observar pontos, vá construir praticamente todo o meu gráfico com esses pontos. Estão me entendendo? Em outras palavras, estamos considerando o intervalo de tempo muito pequeno. Então, se eu olho para ver o intervalo de tempo muito pequeno, repara, falamos ali de frequência cardíaca, aplicaçãozinha na medicina, na biologia, na biomedicina. Posso também imaginar isso aqui. A partícula está se deslocando do ponto A até o ponto B. Então, à medida que eu começar a diminuir essa distância, vocês lembram que a gente já falou aqui sobre a ideia lá no cálculo das áreas de dividir em N partes iguais a nossa região? Posso replicar aqui essa ideia. Em vez de olhar o tempo que vai de A até B, a distância de A até B, posso fatiar isso aqui em N partes, por enquanto iguais. E olhar como é o comportamento em uma dessas pequenas partes. É claro que, quanto menor for o intervalo de tempo, melhor vai ser a minha observação. Concordam comigo? Então, em vez de olhar para uma velocidade média, eu posso olhar para uma velocidade a cada instante. É a chamada velocidade instantânea. Como é que ela é definida? Ela é definida como sendo o limite. O meu intervalo de tempo é muito pequeno, é muito próximo de zero. Então, o limite, quando ΔT tende para zero, de ΔS sobre ΔT. Uai, e daí? Vou pegar um exemplo prático. Bom, a gente chegou na expressão da velocidade instantânea, definindo-a como sendo esse limite. A gente perguntou, e aí, o que acontece? De novo, se você tiver em um determinado instante S1, você tiver um tempo T1. E um pouco, momento depois, para um tempo T2, se tiver um espaço S2, então a nossa ideia seria o seguinte. Para o tempo T1, o meu S1 é do tipo F de T índice 1. Para o meu tempo T2, o meu espaço S2 é F de T índice 2. O que seria o ΔT? ΔT vai ser o tempo no instante T índice 2 menos o tempo no instante T índice 1. Vocês concordam comigo? Por conseguinte, não significa os 3 pontinhos na matemática, concordam comigo que o T índice 2 vai ser o ΔT mais T índice 1? Então, T índice 2 será o ΔT mais T índice 1. Consequência dessa escrita é que o meu S índice 2, ora, quem é o S de índice 2? É a função F aplicada em T índice 2. Mas quem é T índice 2? ΔT mais T índice 1. Então, S índice 2 vai ser a função F aplicada em ΔT mais T índice 1. Ou seja, este limite pode ser reescrito como limite quando ΔT tende para zero. Quem é o ΔS? É S2 menos S1, não é isso? Mas quem é S2? F de ΔT mais T1. Para F de ΔT mais T índice 1 menos a função S aplicada em T índice 1.
Opa, perdão, é S índice 1. Mas quem é S índice 1? É o F de T índice 1. Tudo isso sobre ΔT. Bom, mas o que eu fiz aqui para o T índice 1, isto é, após 2 segundos, após 3 segundos, após 16 microsegundos, posso simplesmente estender para qualquer instante t. Se eu posso estender para qualquer instante t, significa dizer que na velocidade instantânea passa a ser esse limite. Ok? Em vez de dizer, ó, T1 seria de repente 2 segundos, mas pode ser 4 segundos, pode ser 3 microsegundos, 16 nanosegundos, 25 pirosegundos. Já está pirado? Não, tem unidade também. Calma. Então a gente pode pegar um t qualquer. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Quando ΔT tende para zero, quanto é 0 mais t? T. Eu fico com S de t menos S de t. Que dá quanto? E ficamos com 0 sobre 0, que vale 1. Certo? Não. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Daí, embora a gente saiba que a ideia prática de limite é trocar a variável pelo valor a qual ela tende, em geral estamos interessados naqueles dois tipos de limite. Quando a variável tende para o infinito, cálculo de área, e agora, para pequenos intervalos, limite que dá do tipo 0 sobre 0. Então, eu vou fazer o seguinte problema. Seja S de t igual a t ao quadrado mais 2t mais 5. Queremos calcular esse limite. Isto é, a velocidade instantânea em qualquer momento. Poderíamos calcular a velocidade instantânea para o tempo 2. Ou seja, a gente vai trocar o t por 2. Velocidade instantânea para o tempo 17. Trocar o t por 17. Mas a ideia básica é para um tempo t qualquer. Estão me entendendo? Então vamos calcular agora esse limite. Mas antes de calcular esse limite, está claro como é que a gente chegou nele? Está claro isso? Bom, então nós vamos ter o limite quando ΔT tende para zero de a função S aplicada em t mais ΔT. Bom, vamos pensar um pouquinho. O que significaria S de 2? Onde tem t, nós vamos colocar 2. S de 33.4. Onde tem t, colocamos 33.4. S de um número A qualquer. Onde tem t, colocar. Logo, o que é o S de t mais ΔT? Isso. Então vamos ficar, ó, t mais ΔT ao quadrado. Lembrar que eu falei há pouco tempo para vocês que às vezes a gente faz um abuso na notação. Então a gente está trocando a variável t pela variável t mais ΔT. Certo? Se não ficar muito clara essa substituição, imagina f de a. Aí você troca o t por a e depois você troca o a por t mais ΔT. Dá para perceber a ideia? Então fica t ao quadrado mais 2 vezes t mais ΔT mais 5. Esses três primeiros representam quem? Representam a troca da variável t por t mais ΔT lá em S de t. Então, esses aqui primeiro representam S de t mais ΔT. Menos o S de t. Quem é o S de t? É a própria expressão. T ao quadrado mais 2t mais 5. Isso daqui é o nosso S de t. Tudo isso dividido por ΔT. Bem, então a gente vai desenvolver as expressões lá no nosso limite. Primeiro, o que a gente observa? Eu tenho t mais ΔT ao quadrado. Então é um produto notável, mais precisamente o quadrado de uma soma. Então ficamos com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nota técnica. Se vocês acharem que essa escrita vai confundi-los, isto é, t vezes ΔT, sem nenhum problema você pode trocar o ΔT por um certo A, por um H, para trocar por outra letra. Exceto o T. Por quê? Já tem que ter até demais, tá claro? Vocês podem trocar o ΔT por alguma outra letra para evitar esse gastozinho a mais no nosso cérebro. Então, de onde veio isso? É o desenvolvimento do quadrado do primeiro. Mais
2 vezes t, mais 2 vezes ΔT, que é o nosso segundo, mais 5. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção. O senhor não acredita em Deus, não. Tá bom. Pelo menos amor a você mesmo, preste atenção. Né? Eu tenho um sinal de menos fora dos parênteses. O que é que isso acontece? O que é que significa, gente? Todo mundo vai inverter o sinal. Todo mundo que está dentro dos parênteses vai inverter o sinal. Porque às vezes na pressa, acaba inverte só o primeiro e tem os outros. Se o menos está fora dos parênteses, é porque todo mundo está sendo multiplicado por menos 1. Está claro isso? Então ficamos com menos t ao quadrado, menos 2t, menos 5. Está claro isso, gente? Tudo isso dividido por ΔT. Então, escrevam. Olha se tem alguma dúvida, que a gente vai fazer agora, na nossa próxima etapa, alguns cortes. Depois dos cortes, algumas simplificações. Perguntas até aqui? Quando vocês escrevem, de onde veio esse primeiro? Esse primeiro rapazinho nada mais é do que o desenvolvimento do quadrado T mais ΔT. Quadrado de uma soma. Quadrado é uma expressão geométrica. Né? Então, repara que nós temos também interpretações geométricas. 2t ΔT nada mais é do que o desenvolvimento do 2 que multiplica t mais ΔT. O mais 5, bem, é o próprio mais 5. O mais 5 é uma constante. Ele não teve variação. Interessante, né? A constante aqui não teve variação. Se fosse um 7, teria variação? Será que é constante? Não. Se fosse um π, teria alguma variação? Também não. Então as constantes não variam. Daí eles serem constantes. Interessante isso. Tá? Mais adiante a gente vai ver um interessante maior ainda com as constantes. Bom, repare. Este t ao quadrado vai ser simplificado com este outro t ao quadrado. Ok? Então esse rapazinho aqui é simplificado com esse outro. Podemos simplificar mais alguém? Podemos. Este 2t vai ser simplificado com menos 2t. Mais alguém pode ser simplificado? Podemos. O mais 5 menos 5. Interessante, né, rapaz? O pessoal de azul todinho foi simplificado. Para o meu caso, vamos guardar essa observação para mais adiante. Mas o pessoal de azul foi todo simplificado. E de quebra ele simplificou minha vida. Porque muitas expressões aqui de negro, em negro, também foram eliminadas. O que é que sobrou? Sobrou 2t vezes ΔT, 2t vezes ΔT, mais ΔT ao quadrado, mais 2 vezes ΔT. Opa, sobrou ΔT. Ok? Sobrou ΔT. E agora eu posso começar a usar as seguintes ideias. Ou vamos colocar o ΔT em evidência e dividir pelo ΔT denominador. É possível? É. Porque se o ΔT tende para zero, ele é diferente de zero. Lembrando, qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Certo? Errado. Desde que essa coisa seja diferente de zero. Então eu posso colocar o ΔT em evidência, dividir com o ΔT que está no denominador, ou usar a soma de fração. A mais B mais C sobre D é A sobre D, mais B sobre D, mais C sobre D. Está claro isso? Então vocês escolhem. Seja como for a escolha de vocês, eu garanto uma coisa. Já não tenho mais ΔT no denominador. Tá certo? Como assim? O que é que vai sobrar? Observe. Se colocarmos ΔT em evidência, sobra 2t, ΔT mais 2. Então fica 2t mais ΔT mais 2. Se optarmos por
Soma de frações fica 2t ΔT sobre ΔT e dá 2t. ΔT ao quadrado sobre ΔT e fica ΔT. 2 ΔT sobre ΔT e dá 2. É a mesma coisa. Mas a gente tem argumentado desde o início da nossa aula qual é a ideia básica de limite. Substituir o quê? Substituir a variável pelo valor que ela tem. Quem é que me garante isso? Quem me garante são os épsilons, isto é, os erros ocasionados pelos nossos desvios. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é por causa dos épsilons e deltas que garantem. Tá certo? Vou começar a deixar de falar deles a partir de agora. Então, a ideia básica de limite é trocar a variável. E quem é a variável? 2t? Não. Quem está indo para zero é o nosso ΔT. Então, simplesmente, onde tem ΔT, eu posso trocar por zero. Por quê? Porque a diferença entre trocar o ΔT por zero ou fazer uma tabela aproximando-me de zero por valores maiores e depois por valores menores é praticamente ínfima. Eu falei que é exatamente ínfima? Não, é praticamente nula. Ou seja, praticamente não tem erro. Mas existe um erro. Claro isso? Existe uma margem. É muito pequena, mas existe. Guardem essa ideia porque é significativo. Eu não vou trabalhar com zero. Vou trabalhar nas proximidades do zero. A não ser que vocês sejam muito pão duro e você tem R$100 e R$125. Gastar um centavo vai fazer falta? Seja pão duro. É outra história. Então, ΔT tendendo para zero, significa dizer que vou trocar o ΔT por zero. O que é que sobrou? Sobrou 2t mais 2. Traduzindo. Quando a gente fez para o t geral, a ideia básica agora é que eu posso particularizar. Então, qual seria a velocidade instantânea após 3 segundos? Basta trocar o t por 3. Qual seria a velocidade instantânea após 17 microsegundos? Trocar o t por 17 microsegundos. Está claro isso? Então, a gente já está vendo que há uma interpretação física para limites que dão zero sobre zero. É claro que nessa interpretação física, eu teria o numerador sendo alguma coisa e o denominador sendo ΔT tendendo para zero. Só que a gente pode fazer manipulações. Como assim manipulações? Vocês concordam comigo que se for possível calcular A sobre B, eu posso reescrever isso como sendo A sobre C dividido por B sobre C? Desde que o C esteja diferente do zero. Então nada me impede, gente, de ter funções desse tipo. Por enquanto, são chamadas de aplicações secas, isto é, sem nenhum contexto. Mais adiante, a gente vai gerar aplicações para isso daqui. Ou seja, aplicações onde as minhas funções vão cair nesse tipo de coisa. Função polinomial de segundo grau por segundo grau, cúbica por segundo grau. Esse item 2, em particular, vocês vão ver muito na disciplina de engenharia econômica. Certo? Porque aqui é uma relação entre oferta e demanda. E, em geral, as funções de oferta e demanda são funções polinomiais de segundo grau. Então, por enquanto, é só a aplicação seca, mais adiante, ainda nessa disciplina, a gente vai ver como chegar nesse tipo de limite. Pois bem, então nesses dois primeiros exemplos, a gente quer calcular os limites. Qual é a ideia básica de limite? Substituir a variável pelo valor a qual ela tende. 2 ao cubo, 8. 8 menos 8, 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, 0. Cuidado com o impulso. E 0 sobre 0 é determinação. Certo? Porque tem gente que no impulso fala, como todo número dito por ele mesmo dá 1, 0 sobre 0 dá 1. Cuidado. Então vou precisar... Opa, peraí. Então se o U, ao ser substituído por 2, zerou tanto o numerador quanto o denominador, é porque o número 2 é raiz de ambos os polinômios. Daí eu vou dividir ambos os polinômios por U menos 2. É uma ideia? É. Só que, em particular, eu estou observando dois produtos notáveis. A saber, é como se eu tivesse o cubo de uma diferença, bem como o quadrado de uma diferença. Repare, cubo tem alguma figurazinha geométrica do cubo? Tem alguma interpretação geométrica? Tem. Então, essas expressões em todo o contexto geométrico. No caso, quadrado de A menos o quadrado de B fica
A menos B que multiplica A mais B. Já o cubo da diferença, a ideia básica é de imaginar um cubo no espaço, de lado A, e eu iria retirar um pequeno cubo de lado B. Ao retirar e depois fazermos um reajuste das expressões, uma reorganização das expressões, a gente chega que A ao cubo menos B ao cubo é A menos B, que multiplica A ao quadrado, mais A vezes B, mais B ao quadrado. Cuidado! Não é 2AB não, é só AB. Ok? Opa! Uma coisa que vai ser estendida, A elevado a N menos B elevado a N, vai sempre começar com A menos B. Mas eu só vou falar sobre isso se alguma aplicação envolver esse raciocínio. Já que nós estamos mais interessados em aplicações futuras que de fato existam, seja na tecnologia, seja na engenharia, seja na biotecnologia. Tá certo? Então a gente está interessado em aplicações que existem. E em geral, R4, R5, R20, vocês vão ver isso na álgebra linear. R4, que para a gente seria hiperespaço. Não estou interessado nisso não. A não ser que de cálculo vetorial. Então o máximo que a gente vai trabalhar com polinômios são polinomios de terceiro grau. Por isso que estou limitando aqui ao cubo a diferença. Está claro, gente? Mas existe a expressão para o A elevado a N menos B elevado a N? Existe. Então, no material de, vai ficar no material de apoio de vocês. Tá certo? Mas o meu compromisso com vocês é o máximo ao cubo menos B ao cubo. Por quê? A gente está interessado em aplicações. Ora, cubos. Nós temos, por exemplo, o seguinte. Como é que eu determino a quantidade de ar existente nessa sala? Já seria capacidade, já seria a ideia de volume. Ou seja, uma expressão ao cubo. Ok? Unidades cúbicas. Então, com base nisso, aquele nosso limite, agora verifiquem se vão não ter dúvidas, pode ser reescrito da seguinte maneira. U ao cubo, conforme que U ao cubo menos 8 é a mesma coisa que U ao cubo menos 2 ao cubo. Como é que eu sei? Simples. Quando eu troquei U por 2, 2 ao cubo dá 8. Então 8 é 2 à terceira. Então eu tenho U à terceira menos 2 à terceira, ou U ao cubo menos 2 ao cubo. E U ao cubo menos 2 ao cubo é U menos 2 vezes U ao quadrado mais 2 vezes U, certo? A vezes B, mais o 2 ao quadrado, que fica 4. Está claro, gente? Substituição direta. Segundo exemplo. U ao quadrado menos 4 é U ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isto é, ficamos com U menos 2 vezes U mais 2. Ora, se o U tende para 2, é porque o U é diferente de 2. Se ele é diferente de 2, essa expressão do numerador e esse denominador podem ser simplificadas. Aí o que é que sobra? Sobra o limite, quando o U tende para 2, de U ao quadrado mais 2U mais 4 sobre U mais 2. E qual é a ideia prática de limite? Substituir a variável pelo valor a qual ela tende. Então ficamos com 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Ficamos com 12 sobre 4. Ou, se preferir, 6. Bom, se trocarmos agora o V por menos 3, o que acontece? Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes menos 3, 18. 18 com 9, 27. Menos 27, 0. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 3, 15. Menos 15, 0. De novo, deu 0 sobre 0. Por enquanto, eu tentei trabalhar. Se desse 0 sobre alguma coisa não nula, a resposta seria 0. Mais adiante, a gente vai ver o que é interessante. E se fosse alguma coisa diferente de 0 sobre algo que tende, mas não é igual a 0? Também nós temos aplicações envolvendo isso. Certo? Então, o que é que acontece? Ora, se ao substituirmos o V por menos 3, a expressão zerou, é porque o menos 3 é raiz tanto do numerador quanto do denominador. Não é isso? Já argumentamos para vocês o seguinte. Temos uma expressão do segundo grau. Aliás, pode ser terceiro, quarto, grau N. Grau 2 é porque está limitado, por enquanto, às nossas aplicações que de fato existem. Pelo menos no mundo que trabalha com a geometria euclidiana. Tá certo?
Porque para a geometria não euclidiana eu posso inventar aqui o hiperespaço, não tem problema nenhum. Bom, então isso aqui pode ser reescrito como sendo A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. E temos uma relaçãozinha entre elas, a saber, a soma das raízes é menos b sobre a. O produto destas raízes é c sobre a. Agora, atenção, atenção. X menos uma raiz, x menos a outra raiz. Se a variável é, então, negativa, o que acontece com esse sinalzinho? Vai inverter. Então, no numerador, eu quero dois números cuja soma seja 6, e o produto seja menos 27. Dois números cuja soma seja 6 e o produto menos 27. Detalhe, um dos números é menos 3. Por que eu sei que menos 3 é um dos números? Ora, menos 3 é um dos números porque zerou a expressão. Está claro isso? Então, menos 3 é um dos números. Então, vamos lá. Eu quero dois números cuja soma seja menos 6 e o produto seja menos 27. Detalhe, um dos números é menos 3. Quem é o outro? 9. Dá para fazer as contas de cabeça? Então, soma é menos. A soma é sempre menos b sobre a. Oh, desculpa, soma 6, perdão. Estava olhando para o soma 6. Então, 9 menos 3, 6. 9 vezes menos 3, menos 27. Já o outro, repare, o nosso azinho tem que ficar posto em evidência. Então, o coeficiente da variável de maior grau fica posto em evidência. Então, é 2 que multiplica v menos. Uma das raízes já sabemos que é o menos 3. Quem é a outra? Vamos lá. Eu quero dois números cujo produto seja menos 15 sobre 2 e cuja soma seja menos 1/2. Dado que um deles vale menos 3. Ora, se a gente for olhar dessa relação, V1 vezes V2 igual a menos 15 sobre 2, sendo uma das raízes menos 3, então ficamos com menos 3 vezes V2 igual a menos 15 sobre 2, de onde concluímos que o V2 vai ser negativo, negativo dá positivo, fica 15 sobre 6, ou, se preferir, 5 menos. Está claro, gente? Então fica V menos 5 menos. Ora. E agora? Agora a gente vai proceder da seguinte maneira. Se o V tende para menos 3, é porque não é igual a menos 3. Se não é igual a menos 3, esse rapazinho é diferente de zero. Iria. Podem ser simplificados. O que é que sobra? Sobra um limite, quando V tende para menos 3, de numerador V menos 9, denominador, como diz, fica 2 vezes V menos 5 meios, ou 2V menos 5. Está claro, gente? Então, trocando V por menos 3 menos 9 dá menos 12, menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 5, menos 11. Então fica 12, 11. E para fechar, tem essa terceira questãozinha aqui. Queremos saber quem é o P, tal que esta razão, x2 menos p2, sobre x menos p, seja muito próxima de zero. Lembra, quando a gente diz limite de fulano igual a Beltrano, não é que seja exatamente igual, não. É que a margem de erro é tão ínfima que você pode trabalhar com a ideia da igualdade. Está claro isso? Lembrando, não é exatamente igual. É muito pequeno, é muito próximo de zero, mas não é igual a zero. Está claro isso, gente? Fica bem claro, que depois a gente vai entrar numa coisa chamada derivada, né? Que a gente vai ver que, no primeiro momento, como a gente vai trabalhar com a expressão como um todo, não vai ser muito significativo isso. Mas quando eu for usar o raciocínio inverso, aí cada expressãozinha vai ser significativa. Bom, nós queremos saber o seguinte. Quem é P, tal que esse limite seja igual a 7? Interpretação prática. De repente eu quero fazer uma modelagem
E eu sei que, por observação, eu tenho um dado valor lá, 7. Então, qual é a ideia? Eu vou testar funções onde seja possível chegar no número 7. Então, uma das funções testadas é esse quociente. X ao quadrado menos P ao quadrado sobre X menos P. Está claro isso? Bom, vamos lá. Se esse rapazinho é igual a 7, significa dizer que primeiro eu posso desenvolver esse limite. Bom, se o x tende para P, ele é igual a P? Não. Então, se ele não é igual a P, eu posso dividir esse polinômio. Então, ou você divide o numerador por denominador, ou x2 menos P2 é um produto notável. Podemos dizer que é x menos P e multiplica x mais P. Tudo isso sobre x menos P. Ora, eu sei que isso daí é igual a 7. Sei que isso daí é igual a 7. Mas antes de chegar no igual a 7, eu posso simplificar esse limite? Posso. Se o x tende, ele não é igual a P. Se não é igual a P, o que é que sobrou? Sobrou o limite quando x tende para P de x mais P. E qual é a ideia prática de limite? Substituir a variável para o valor que ela tem. Então, se eu trocar o x por P, fico com P mais P, que é igual a 2P. Vamos lá, para finalizar a ideia. Quanto é que vale esse limite? 2P. Opa, no desenvolvimento, 2P. Por hipótese, 7. Então, esse limite a ser desenvolvido vale 2P. Por hipótese, ele vale 7. Se João tem o mesmo peso de Antônio, e Antônio tem o mesmo peso de Francisco, quem é que pesa mais, Francisco ou João? Mesmo peso. Então, se isso é igual a 7, essa expressão desenvolvida deu 2P. Qual é a conclusão lógica? 2P igual a 7. Por conseguinte, P igual a 7,5. Então, hoje, para finalizar, a gente viu limites que dão 0 sobre 0, cuja interpretação a priori é a velocidade instantânea. No próximo encontro, vamos também fornecer limites que dão 0 sobre 0, mas cuja interpretação vai ser inclinação de retas tangentes, interpretação mais geométrica. E vamos aproveitar o embalo no próximo encontro e já inserir as funções trigonométricas.